companheiros, companheiras, leões. Eu sou Célia Oliveira de Miranda, primeira vice-governadora do Distrito LA2, professora orientadora de aprendizagem no Instituto de Desenvolvimento da Liderança, no curso de pós-graduação em Desenvolvimento da Liderança. É com muita alegria que participo deste congresso leonístico para falar sobre a liderança nas organizações educacionais. A liderança tem conceito vastíssimo, mas vamos falar sobre a liderança que se constitui como um dos temas mais estudados das organizações de forma geral, ainda que, em prevalência, não tenha atingido o mesmo patamar das demais organizações, em razão de que, em alguns espaços geográficos, essa liderança está em construção, está em planejamento, mas se desenvolvendo. As organizações educativas, nessas organizações, a liderança está sendo vista hoje como uma das chaves para a mudança do sistema educacional e também para as organizações dentro da escola, no sentido de que o trabalho ali exercido precisa ter mais eficiência, precisa ser mais eficaz, precisa focar nos níveis de qualidade para tudo o que ali se desenvolve na organização. E quando falamos na organização educativa, lembramos de um grande estudioso, o Philippe Perrenot, que nos apresenta 10 princípios, também conhecidos como as 10 competências e as 10 habilidades para o trabalho na organização educacional, na organização escolar. Dentre esses princípios, extraímos um chamado chefia. Para ele, as chefias exercem uma liderança profissional, que é muito mais do que um controle burocrático. E quando vai-se a análise dessa afirmativa do autor, deparamos-nos com a liderança gestora na organização educacional. E aí, nesse sentido, nós vamos nos dando conta de que essa liderança, ela tem um conceito que está totalmente direcionado para o trabalho gestor. Sim, fala-se da gestão, cuja liderança presente e unida traz responsabilidade e traz resultados efetivamente satisfatórios, porque o líder gestor na organização educacional, ele não só coordena a sua equipe de trabalho, mas ele procura também ouvir e escutar esses liderados. Ele procura entender e atender às demandas locais. Esse líder sabe que para seus liderados estarem motivados, ele precisa lhes apresentar um estímulo externo para que essa motivação venha à tona, floresça e ele possa ter toda a praticidade no momento em que ele precisa gerir essas pessoas, para o momento em que ele precisa gerir o tempo para ser organizado. É o líder que sabe da necessidade de ter empatia e habilidades sociais no lidar com o outro. É o líder que gesta as relações interpessoais para que tudo floresça dentro da organização, para que tudo flua da melhor forma possível. Esse líder também sabe que é da sua responsabilidade manter essa equipe organizada,
porque nesse sentido, ele sabe que para estar na liderança e a escola apresentar um resultado eficaz, um resultado eficiente para a escola ou para a instituição educativa alcançar o nível de qualidade desejado, então é importante saber se comunicar. E sabendo se comunicar, esse líder entende que muito mais que ouvir, é necessário escutar mais. Por isso, a importância de que todo líder da organização educativa seja comunicativo. E ao ser comunicativo, ele não perde de vista que o seu trabalho dentro da organização deverá caminhar por 3 importantes pilares: o pilar da ética, o pilar da competência e o pilar do compromisso. Ele vai agir com equidade, mas ele vai agir também com justiça, entendendo que isso é uma dimensão da vida organizacional da escola e uma escola que pode se tornar um forte potencial pelo seu trabalho com os seus liderados. E assim procedendo, ele fará dessa escola ou dessa organização educativa aquela que faz a diferença por meio de uma gestão muito bem liderada. E aí nós vamos nos dar conta de que a liderança educativa, ela está centrada na formação de organizações. Ela também se preocupa com as aprendizagens. É a liderança que orienta a aprendizagem, é a liderança que também vai gestar, por entender a necessidade da formação sempre continuada daqueles que estão a serviço do processo educativo, porque também entende ser uma expressão ou um tipo de liderança que pode, que deve acompanhar de perto todo o processo da aprendizagem dos alunos, que vai se constituir de fato o objetivo maior de toda e qualquer organização educativa. E nesse sentido, poderemos então pensar no grande líder dessa organização educacional. Quem é esse grande líder? Como ele precisa ser? Olha a pergunta: como precisa ser esse grande líder na organização educacional? Ele precisa ter perfil de humanidade bem evoluído, ou construindo a evolução desse perfil, porque o líder dentro da organização, ele não deve caminhar pelas convenções ou pelas crenças dominantes do ambiente, do espaço em que ele está. Ele vai caminhar, sim, pelas suas próprias convicções. Ele vai dar sentido à vida, à sua própria vida, e vai procurar dar sentido à vida dos outros. É um líder gestor com uma visão de mundo ampliada, pelo reconhecimento de valores, os valores que estão em si, os valores que estão em outro. Mas o grande líder na organização educacional não perde de vista o valor e a importância das orientações das aprendizagens, porque somente por meio dos alunos que ali estão, que são os discentes, essa organização mostrará à sociedade toda a sua força, toda a sua competência, toda a sua eficácia, toda a sua eficiência para a sociedade ao qual se insere. Então, essa organização, ela já existe e outras existirão,
porque se pautará sempre na importância, no valor das orientações para as aprendizagens que fortalecerão a organização educacional.